Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Vinde Santos e hoje o meu objetivo é contar uma história ou desvendá-la, talvez. O Real Madrid realmente fugiu do Santos de Pelé? Quem é que sabe? Se você conhece essa história, você provavelmente a ouviu da seguinte maneira. Quando era criança, e isso acontece com todos os clubes, para alguém te convencer a ser torcedor do seu time, por exemplo, o seu pai, como foi o meu caso. Você ouve histórias dessa pessoa que te mostrou o clube do seu coração. Você ouve histórias que, claro, em sua maior parte são reais, mas que tem aquele toquezinho apimentado ou aquele toquezinho de fantasia para que a criança aumente o seu gosto pelo clube, pelo próprio futebol e cresça acreditando em fantasia mesmo. Às vezes não é fantasia, às vezes é real, mas sempre tem aquele toquinho de exagero para a criança se apaixonar. Foi meu caso, meu pai me contou essa história desde que comecei a mostrar gosto pelo futebol, desde pivetinho, e eu sempre cresci com essa história na cabeça. O Real Madrid fugiu do Santos? Será verdade? Pois bem, se você não conhece a história, chegou a hora de conhecer. Vocês sabem muito bem que o Real Madrid, tal como o Santos dominava o futebol aqui, principalmente em 62, 63, claro que foi campeão do mundo, mas sempre indo longe na Libertadores, sempre ganhando o Campeonato Brasileiro, dominando o estadual, o Real Madrid fazia a mesma coisa lá na Espanha e na Europa. Tanto que, tirando agora, quando eles alcançaram a tal da La Décima e engataram uma sequência de títulos, a grande sequência foi nos anos entre final dos anos 50 começo dos anos 60. Eles ganharam 56, 7, 8, 9 e 60 a Liga dos Campeões. Depois ganhando em 66 de novo. Esse número é importante, já chego lá. O Santos, claro, ganhou 62, 63, fez semifinal 64, 65. Foi roubado pelo Independiente, depois perdeu pelo Peñarol. Mas estava ali, estava no bolo. E claro, a Libertadores não era o que é hoje, não era o principal torneio. O Santos optou muitas vezes por se desgastar jogando amistosos por todo mundo, inclusive na Europa, para ganhar mais dinheiro. Normal, os tempos mudam, a história é contada de certas maneiras e por isso que a gente tem que ficar voltando para pesquisar. Nossa, a gente só ganhou 2 Libertadores mesmo? Então o Pelé não era tudo isso. Calma, era assim. A gente só tinha uma outra ideia de futebol naquela época e por isso não fomos tão atrás de títulos continentais. Na Europa começou mais cedo, tanto que o Real Madrid ganhou várias em sequência, mas mesmo assim, por exemplo, tem a histórica final contra o Stade Reims da França. Quem é o Stade Reims hoje? Ninguém. O futebol era diferente, outros tempos. Pois bem, em 1959, Santos e Real Madrid se enfrentaram. Foi 5-3 para o Real, o jogo foi no Santiago Bernabéu. Jogaram, o Pepe fez gol, jogaram Pelé fez gol, jogaram Coutinho fez gol, meu Deus. E do lado deles jogaram Puskás, a escalação jogou Di Stéfano, jogou Santa Maria, um dos maiores defensores da história deles. 2 grandes times, a escalação do Santos, Carlos, Pavão, Dalmo, Getúlio, Ramírez, Zito, Dorval, Álvaro, depois Afonsinho, Pagão, depois Coutinho, Pelé e Pepe, técnico Lula. Não era o grande Santos 62, mas você já vê alguns nomes chegando em 59. O Santos perdeu esse jogo, 5-3, deve ter sido um jogaço, imagina. 5-3, um lado Pelé e Pepe, o outro de Stéfano e Puskás, deve ter sido um negócio maravilhoso. Seria se tem no YouTube, talvez tenha, deixa eu ver até aqui, ó. Eu não sei se tem as imagens, mas vocês pesquisem aí, deve ter sido uma coisa maravilhosa. O Santos perdeu, normal, jogando na casa dos caras. Acontece, ainda mais antes do auge. 59, o Pelé tinha 18 anos. Só que Santos e Real Madrid nunca mais se enfrentaram naquela época. Então se criou, essa história de que o Real fugiu. O Zito, por exemplo, já falou o seguinte: eles só ganharam aquele jogo de 59 da gente e se arrepiaram depois. Mas não era um timaço como o Santos que tinha um craque em cada posição. Coutinho também falou: passamos a vida toda atrás deles e não deram a chance da desforra. Certo. Mas quais foram essas chances? Tem uma principal, mas eu já chego lá. Como eu falei, o Santos perdeu a Libertadores de 65 na semifinal, para o Peñarol, enquanto em 65 o Real Madrid caiu nas quartas de final. Em 66, o Real seria campeão. Então, na temporada da história que eu já vou chegar, o Real Madrid foi campeão. Ou seja, era um dos grandes times de fato. O Santos, em 64, foi roubado pelo Independiente. Mas em 62 e 63, quando foi campeão, quase pegou o Real Madrid. Quem perde a final de 62 para o Benfica é o Real Madrid. Ficamos a um jogo de enfrentá-los. Em 63, eles não passaram do Anderlecht na fase preliminar. Mas em 62, quase foi Santos Real. Nunca marcamos amistosos. Passou 62, 63, 64, chegou 65.
6 anos distante do último amistoso. Antes do Santos ser o Santos, o Real Madrid ganhou da gente. Quando a gente era o Santos, cadê o Real Madrid? Começa a queda 65. Vai ter um amistoso Santos e Real Madrid. Torneio de Buenos Aires, ou conhecido também como Copa de la Amistad, Copa da Amizade em português. Boca River convidam Santos e Real Madrid para um quadrangular amistoso na Argentina. Que loucura, que loucura. Pois bem, o Santos ganha esse torneio. Os resultados trago aqui para vocês, é claro. Boca Juniors 1, Santos 4, River Plate 0, Real Madrid 0. River Plate 1, Santos 2, Boca Juniors 1, Real Madrid 3. Se a gente fizer as contas, a vitória na época valia 2 pontos, o Santos fez 4, o Real Madrid 3, porque ganhou do Boca, empatou com o River Plate. O River fez 1 com esse empate e o Boca perdeu tudo. Pois bem, parece que temos uma final, Santos e Real Madrid. Não. O regulamento foi que só esses jogos aconteceriam. O Santos foi campeão sem enfrentar o Real Madrid. E aí diz a lenda que para o Real Madrid aceitar jogar esse torneio, botou lá no contratinho: não jogamos contra o Santos. E essa lenda se propagou, e é a lenda que meu pai sempre me contou. Mas será que foi isso? Guilherme Guarchi, historiador do Santos, disse em seu blog, antigo esse blog, mas tá na internet. Em 65, Boca e River criaram a Copa Amistad e chamaram os 2 melhores times do planeta, Santos e Real Madrid. Seria um quadrangular entre as 4 poderosas esquadras. No entanto, o Real Madrid avisou diretamente da Europa, jogaria apenas contra os clubes argentinos, pois estaria numa excursão na América Latina, verdade, e não haveriam outras datas. Só que, na verdade, esse é o problema. Esse é o problema. E aí começa um pouco de fantasia. Eu fui atrás dos jogos do Real Madrid naquela temporada. O Real, de fato, fez uma série de amistosos. O jogo contra o Boca foi no dia 12 de agosto. O jogo contra o River foi no dia 8 de agosto. Ou seja, o Santos jogou contra os mesmos times nas datas invertidas. Antes de enfrentar o River, o Real não teve jogos. O fim da temporada havia sido em maio, né? Contra o Atlético de Madrid, um jogo. 3 meses depois, o Real viajou à Argentina para pegar o River. Pegou o Boca 4 dias depois, 5 dias depois o Rosário, mais 2 dias o Colo-Colo, mais 4 dias o Peru, mais 3 dias o River de novo. O Real Madrid estava por aqui, mas tinha amistosos depois. Ah, mas não dava para pegar o Santos antes? Talvez. O problema é que o Santos também não estava de folga passeando. Acervo Santista, um dos maiores sites que existem na internet, acervosantista.com.br, tem tudo lá, tudo. A sequência de jogos do Santos naquele agosto. 1º de agosto, Santos São Paulo 1-1 no Morumbi, Paulista. 4 de agosto, Santos 2, Portuguesa Santista 0 na Vila, Paulista. 4 de agosto. 8 de agosto, Santos 4, Boca 1. 12 de agosto, Santos 2, River 1. 15 de agosto, 3 dias depois, Santos 3, Prudentina 1, pelo Paulista. O problema é que o Santos também não tinha datas. O Santos não tinha uma data antes, a não ser que jogasse contra a Portuguesa, né? A Portuguesa Santista, dia 4, viajava, dia 6 contra o Real, dia 8, o amistoso. 2-2-2, cansativo, por mais que se fizesse isso na época, talvez o Santos tivesse que se preparar para viajar e não desse tempo. 3 dias depois do jogo contra o River, o jogo contra o Boca, a ordem do jogo contra o River, o Santos tinha jogo pelo Paulista. O Real até podia não ter datas, mas o Santos também não tinha datas. E isso não quer dizer que o Real não fugiu e que não tenha lá no contrato, não jogamos contra o Santos. Talvez tenha no contrato, apesar desse contrato não ser de conhecimento público. Mas o Santos também sofria com datas naquela época. Então a história é a seguinte, talvez o Real Madrid, essa parte seja verdade. Eles fugiram antes. Mas o toque de fantasia é que o Santos estava totalmente disponível a jogar. Não estava. Tinha jogo do Paulista no meio desse campeonato. Quer dizer, antes e depois, colado com essa Copa Amistad, o amistoso. Então assim, pode ter fugido. Eu não estou cravando nem desvendando. Pode ter fugido mesmo. Mas talvez tenha sido mais força do destino de que no Mundial eles perderam antes de chegar, aí quando eles chegaram no ano de 65, 66, lá na temporada europeia é metade, eles ganharam e o Santos acabou não ganhando. E quando foram se encontrar na Argentina, eles talvez não quisessem mesmo, mas também o Santos não tinha data.
Então, não é que não fugiu, porque o Santos e o Real Madrid poderiam ter marcado amistosos, o Real poderia ter vindo para cá, o Santos poderia ter ido para lá, o Santos vivia jogando na Europa. Talvez pudesse ter marcado os amistosos, o Santos talvez tenha procurado e o Real, não quero, vamos manter só essa vitória de 59. Pode ter acontecido, e a fuga pode ser aí. Especificamente na história que é contada de 65, talvez o Real não tenha fugido, pode ter forçado, mas o Santos também vivia um calendário apertado. Mas não é como se nunca mais a gente tenha jogado o Real Madrid. Foram poucos jogos, a gente ganhou do Real Madrid. São pouquíssimas as testemunhas. Antes da vitória, vamos à ordem. Claro, o jogo de 59. Em 96, foi o segundo jogo entre Santos e Real Madrid. Santos 2, Real Madrid 0, na Vila Belmiro. Calma aí que eu já chego lá. Em 2000, 4 anos depois, Santos 0, Real Madrid 2, um amistoso lá no Santiago Bernabéu. Eu já conto... Aliás, eu vou contar antes essa história de 2000, a ficha técnica. Pelo Real Madrid jogaram César Salgado, ele mesmo, Elgueira, Hierro, Caranca, Ivan Campos... tem mais do que 11, porque muita gente entrou, era um amistoso. Caranca, Ivan Campos, Júlio César, brasileiro, Roberto Carlos, ele, Solari, Celades, Maquelele, Figo, McManaman, Guti, Rivera, Sávio e Totti. Eu não sei que Totti é esse com E no final. E o Muniz entrou. Pelo Santos jogaram Pitarelli, Preto, Júlio César, Sangalete, Claudio Miro, Márcio Santos e Léo, Anderson Luiz Rincon, Renato e Robert, depois Caio Ribeiro, ele, Dodô e Edmundo. 2-0, olha, seguramos, hein? Seguramos. Técnico, o Giba. 3 titulares do Santos foram poupados. Vejo aqui na nota. Quem foram os poupados? Carlos Germano, Michel e Valdo. Sem esses 3 titulares, o Santos foi jogar na Espanha. Mas, pois bem, e esse jogo de 96? No meu livro aqui, ó, Vila Belmiro 100 anos, 100 jogos, em que eu apresentei, que na minha visão foram 100 maiores jogos da Vila Belmiro até completar 100 anos em 2016, eu fiz uma resenha sobre esse jogo. Estou procurando a página aqui, cadê 96? 105, vamos lá. Opa, passei um pouquinho. Aqui é ao vivo, vocês sabem que eu vou fazer na raça. Sem cortes. 108, 105. Santos 2, Real Madrid 0. Santos 2, Real Madrid 0. O amistoso que foi realizado por quê? Porque Giovani foi vendido ao Barcelona e o Santos chamou o Real Madrid para fazer o jogo de despedida do Giovani. O Santos jogou com Edinho, Cláudio, Sandro, Narciso, Marcos Adriano, Galo, depois Cerezo, Baiano, depois Marcos Paulo, Robert, depois Marcelo Passos e Jamelli, Maceiro, depois Camanducaí e Giovani, depois Batista, técnico José Teixeira. O Real Madrid veio com um time bem estranho. Contreras, Chendo, Sanz, Vaqueriz e Laza. Depois Molina, que não é aquele, mas saudades. Kiki, Fernando Redondo, craque argentino. Depois Guti, famoso espanhol. Depois Rincon, ele mesmo. Martini, depois Gomes. Milha, né? Tá bom. Ivan Pérez e Zamorano, craque. Depois Jaime, técnico Fábio Capello, famoso. Esse jogo tem um detalhe. Sabe quantas pessoas... os gols foram de Camanducaí e Jamelli. Sabe quantas pessoas viram o Santos receber o Real Madrid na Vila? 2.120. Acredite, 2.120 pessoas apenas viram esse jogo na Vila. Imagina, hoje em dia, se o Santos chama o Real Madrid, tem 48 mil pessoas na Vila. A Vila cai, super lotada, mas tem. Naquele ano, em 96, só 2.000. Esse mistério eu nunca consegui desvendar. Quem sabe um dia eu consigo. Pois bem, espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo de hoje. Histórias, nossas histórias, já diria, né? Chorão, lá do céu. Dias de luta, dias de glória. Talvez o Real Madrid tenha fugido. Talvez o Real Madrid não tenha fugido. Talvez tenha sido só destino. Mas a história pode ser contada com essa fantasia. Não tem problema. Se o Pelé nunca pôde ganhar do Real Madrid, é porque eles fugiram sim. Medrosos. Grande abraço a vocês e um beijão.